as experiências que vos vou relatar são experiências que decorreram no ano letivo 2018-2019, precisamente um ano já aqui falado. Foi uma iniciativa que, na altura, partiu do próprio IDN, que nos contactou nas pessoas do professor Dr. António Paulo Duarte e do capitão de mar e guerra Daniel Duarte, e depois a nossa direção acolheu de bom grado esta parceria, esta proposta de parceria, e foi de facto então desenvolvido um projeto que se desenvolveu ao longo do ano letivo 2018-2019, depois por constrangimentos vários não se deu continuidade ao trabalho, mas esse ano foi um ano bastante gratificante e, portanto, é essa experiência que eu venho aqui partilhar muito sumariamente, não trago nenhuma apresentação, porque eu acho que mais do que as apresentações vale, no meu caso concreto, vale explicar-vos como é que funcionou a interação com os alunos, a dinamização com os alunos. Nós desenvolvemos o nosso projeto, que chamamos por uma cidadania ativa, em 3 grandes vertentes. Uma mais focada na informação e na divulgação do referencial, uma vez que percebemos, logo quando fizemos as primeiras abordagens junto do nosso corpo docente, que precisamente pelo facto de não se tratar de um referencial obrigatório, mas de um dos opcionais, era um referencial que tinha tendência a ser um pouquinho esquecido. E, portanto, decidimos apostar, antes de mais, na informação e na divulgação. Depois, apostámos numa segunda vertente mais virada para a formação pessoal e social dos nossos alunos e aí vamos encaixar os trabalhos práticos que eles depois acabaram por fazer. Portanto, começámos com alguns colegas do nosso agrupamento fizeram, de facto, formação com o IDN, a formação que a doutora Maria Francisca Saraiva acabou de referir. Alguns dos nossos professores já frequentaram essas 25 horas de formação e isso também foi uma mais-valia para depois pôr no terreno os projetos. Para divulgar de uma forma mais abrangente, nós optámos por fazer uma sessão plenária com todos os nossos professores. Abrimos a todos os professores do agrupamento, independentemente dos níveis de ensino, e estiveram presentes na altura cerca de entre 280 e 300 professores. Nós somos um agrupamento bastante grande, somos um agrupamento com mais de 300 professores. E, na altura, esta sessão plenária, precisamente para a apresentação dos temas, dos subtemas, inclusivamente a apresentação de alguns exemplos práticos de trabalhos desenvolvidos noutras escolas, foi fundamental para podermos motivar, e é mesmo o termo, motivar alguns dos nossos colegas. Ao nível ainda da formação, mas agora já mais virado para os alunos, tivemos uma intervenção de curta, aquilo que chamamos de intervenção de curta duração, uma palestra, no fundo, com a duração de 90 minutos, e esta muito especificamente destinada aos delegados e subdelegados dos terceiro ciclo, portanto, dos alunos do terceiro ciclo do ensino secundário. Porquê só terceiro ciclo e ensino secundário? Porque já estávamos a lidar com um público um bocadinho mais velho. Esta palestra destinada aos delegados e subdelegados foi muitíssimo interessante e eles ainda hoje falam disso, os que ainda continuam na escola, porque o assunto era, portanto, o tema era liderança juvenil e talvez até pela empatia que o orador conseguiu manter com a Assembleia, foi fantástica, e eles perceberam algumas linhas fundamentais no perfil do delegado e para o perfil do delegado, para o perfil do subdelegado e relativamente então ao seu papel na comunidade educativa. Tivemos ainda algumas saídas da escola. Nós fazemos parte da rede de escolas azuis também desde 2018-19 e nesse âmbito aproveitámos a parceria com o IDN
para assistir, por exemplo, a palestras, uma delas relacionada com a extensão da plataforma continental, e aí participavam, obviamente, alunos também, alunos e professores, aqui alunos um pouco mais velhos. Nós depois, houve uma série de trabalhos que foram dirigidos essencialmente a alunos do ensino profissional. São alunos, nós temos várias turmas no ensino profissional, são alunos mais velhos, são alunos, alguns dos quais, eu diria, uma maioria, não pretende prosseguir estudos a nível universitário e, portanto, toda esta formação mais ligada para a comunidade, mais ligada para o exterior, eles aceitam muito bem. E, portanto, participaram em várias palestras, visitas de estudos. Estou-me a lembrar, por exemplo, que foram visitar a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Temos a vantagem de estar aqui em Paço de Arcos e, portanto, esta estrutura de missão fica aqui situada em Paço de Arcos. E eles perceberam o que é o ROV-Luso, quais são as campanhas de cooperação internacional e de apoio à investigação científica que se fazem, etc. Levámos também algumas dezenas de meninos à base aérea do Montijo, e, portanto, toda esta dinâmica fora da escola contribuiu bastante para aproximar, e esse eu acho que é o ponto fulcral de tudo isto, é aproximar as Forças Armadas da comunidade juvenil. Eles sentiram-se bastante mais, a perceber um pouco mais o que é que as Forças Armadas fazem, para que é que servem, e, portanto, sentiram-se mais próximos e até bastante entusiasmados. Por último, portanto, os trabalhos deles foram muito dirigidos para as missões de interesse público que as Forças Armadas têm desenvolvido pelo mundo. E, portanto, o que eles fizeram na prática foi, depois de terem assistido a uma sessão de apresentação, também, que esteve a cargo também do IDN, eles fizeram a pesquisa, a recolha de informação, o mapa de missões, os exemplos das missões, os vários tipos de missões, etc. E fizeram trabalhos práticos sobre isso, que depois tivemos a oportunidade de partilhar com toda a comunidade educativa. Basicamente foi esta a nossa experiência ao longo de um ano letivo. Foi um trabalho colaborativo que, de facto, como eu dizia há pouco, alguns dos nossos meninos, os que ainda se mantêm na escola, falam dele ainda com algum carinho, gostaram particularmente de perceber que, afinal, os militares não é só assim, aquele corpo que eles acham bastante distante. E houve também uma receptividade enorme e um acompanhamento muito bom por parte do IDN e dos vários interlocutores do IDN. Pronto, conforme eu já referi, depois no ano, a partir do final de 2019, houve alguns constrangimentos, nomeadamente a nível de quadro de agrupamento, de professores, de mobilidades. Eu própria tive que me afastar por questões de doença e o que fez com que a parceria tivesse terminado por aí. Mas nunca é tarde para recomeçar.